Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo aí a mais um bate-papo da nosso evento Não Pare Adapt. Espero que vocês estejam gostando. A ideia é para vocês mesmos trazer dicas práticas, bate-papos que enriqueçam aí para a gente sair juntos dessa situação. Hoje a gente vai falar uma dos que eu mais estou aguardando, que eu acho que nesse momento que a gente está em transição e a gente está indo para uma questão cada vez mais emocional dentro de vendas, a gente falar sobre interpretação humana, sobre comunicação assertiva, sobre storytelling, talvez seja alguns dos assuntos mais importantes para esse momento. Eu estou com dois caras sensacionais aqui. O primeiro cara é um cara que eu já conheço há muito tempo, é um cara que eu conheci como animador de festa infantil, né? Ele estava vestido de palhaço quando eu conheci ele, então a primeira storytelling que eu vou contar é esse. E ele se comunicava muito bem, contava a história muito bem, e eu tinha minha história para contar, era a única coisa que eu tinha naquela época, não tinha software, não tinha nada, eu precisava do meu primeiro vendedor, tinha dado errado os dois primeiros, que eu tinha tentado, eu falei que eu preciso de um cara mais visceral, um cara que conte melhor histórias. Quando eu conheci ele, eu falei, esse cara, chamei ele para a empresa, nos tornamos amigos, naquela festa que eu conheci, ele era amigo do meu cunhado, né? Então, assim, foi muito fácil, a gente começou, ele quase começou Exact comigo, assim, foi um pouquinho depois de começar, foi super importante para a história da Exact. Hoje está em novos voos, está à frente de uma diretoria na Mosquite. Ele é cartunista, um viciado em cinema, um viciado em histórias e enredos, e hoje tem falado muito sobre storytelling. Obrigado, Kaiowá. Tenho certeza que vai ser super rico o bate-papo contigo. O outro cara que a gente vai ter hoje é o Ricardo Voz, desculpa. Cara, Ricardo, muito, muito obrigado. Eu sou teu fã pra caramba. Ricardo, ele é locutor de anúncios publicitários, mais de 40 mil anúncios. Então, assim, você com certeza já ouviu a voz dele numa advertência do governo, ou quem sabe no Cartoon, ou algum lugar assim. São vários, né? Então, assim, é um cara especialista nisso. Logo depois, ele se especializou em PNL, especializou em neurolinguística, e aí, basicamente, ele começou a prestar consultoria para caras muito, 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 muito famosos e que se deram muito, muito, muito bem. Isso deixou ele extremamente famoso também, e ele é conhecido hoje como o mentor de comunicação aí das celebridades. Já deu mentoria para os maiores nomes da nossa música, maiores atores hoje do Brasil, e alguns dos caras aí dos milionários aí, empresários, já tiveram mentoria com ele. Quem sabe um dia eu vou ter também, vou ficar feliz aí. Aí, eu tenho a felicidade de chamar os dois de amigo hoje, e obrigado aos dois por terem topado, tá? Eu fiquei muito, muito feliz por esse bate-papo que a gente vai ter. Eu vou começar para todo mundo entender aqui como é que a gente vai fazer a dinâmica. Eu vou deixar cada um falar um pouquinho sobre um assunto que se complementa, dois assuntos que se complementam, e depois a gente vai deixar o papo fluir. Eu vou anotando aqui, que é para eu não perder nenhuma coisa, nada que for falado, tenho certeza que vocês vão estar anotando em casa também. E aí eu vou conduzindo muito mais do que falando. Hoje eu só quero ouvir, tá certo? Primeira pergunta que eu queria fazer para o Ricardo. Ricardo, a gente fala muito sobre arquétipos, acho que a grande maioria das pessoas já ouviu falar, mas pouca gente sabe o que é de fato e como é que eu posso botar isso em prática, principalmente nesse momento de crise. Porque eu preciso interpretar as pessoas para que eu consiga conectar com elas, né? Eu acho que os arquétipos podem ajudar muito nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema e nos mostrasse, quem sabe, alguma questão prática onde a gente poderia aplicar e aprender e botar isso na prática no dia a dia. Primeiro, obrigado. Adoro realmente você já sabe disso. O Kawá, a gente já riu muito, né, Kawá? A gente já batemos um papo legal. A gente tem uma coisa que eu vejo que justamente o que a gente vai trazer hoje, que tem a ver muito com você, tá, Theo? E tudo que você está apresentando para esse mercado, essa proposta, inclusive, de nos convidar e trazer tanta informação para que as pessoas possam se conectar melhor umas com as outras, fazer com que também a economia gire, para que as pessoas continuem fazendo o que ela faz de melhor. Porém, nós temos uma nova, uma nova comunicação. Eu acredito que é um novo amanhã. As pessoas não vão voltar ao normal. Não existirá o normal de antes. Existirá um novo normal. Porque a nossa comunicação ela foi ajustada assim. A nossa psique foi ajustada. Nosso comportamento foi também ajustado. E isso tem a ver muito com essa linha de entendermos o que tem a ver os arquétipos, o que é esse negócio, por que isso pode influenciar tanto em nossas vidas.
Arquétipos é um processo que tem mais de pelo menos 6.000 anos. Então, é uma história, é uma estrutura, claro que passou por suas modificações, elaborações e uma nova roupagem. Hoje, quem eu sigo para que me dê essas informações dos estudos dos arquétipos? Carl Jung, tá? A famosa estrutura junguiana. Porém, ela não tem aqueles adicionais que a gente traz de horóscopo, esse tipo de coisas, tá bom? Não é isso. É uma outra linha, é uma linha muito específica de 12 personalidades que eu tenho, também o Coá tem, Theo tem, e você que está me vendo agora também tem. Para que serve isso? Simples, para nos conectarmos. Para que serve isso? Para vendermos mais e melhor. Para que serve isso? Para você conseguir parar de sofrer. Literalmente parar de sofrer. Por quê? Porque aí você consegue se entender. Você entende o que você faz, entende o que você sente e entende o que o outro está sentindo. Quando o Kawar começar a falar com você sobre storytelling, você vai perceber que o storytelling e os arquétipos são as mesmas coisas. Porque, na verdade, contar histórias é você contar a história de algum indivíduo. Seja ele na forma do drama, seja ele na forma do suspense, seja ele na forma do terror, seja ele na forma, por exemplo, da comédia. Essa é uma linha muito importante. Nossa vida não é uma linha assim, ó, contínua. Porque se ela estiver em linha contínua, nós teremos um problema muito sério. Qual que é esse problema sério que teremos? É o problema de estarmos mortos. É como se você estivesse lá na máquina e a máquina está lá mostrando, tá bom, gente? Ela está mostrando lá que você está assim, ó. Tá, pique, pique. Não é assim que fica lá? Fica subindo. A vida é assim. Temos essa oscilação. E para combinar, inclusive, Tatel, você vai me avisando do tempo, porque para a gente Vamos lá. colocar, tá bem? Porque agora é importante. Como eu faço para vender mais? As pessoas, todo mundo fala, eu quero vender mais, eu quero vender mais, eu quero vender melhor. Primeira regrinha básica para quem quer vender mais e melhor, porque no final da obra, por que eu estou falando isso? Simples. Eu fiz uma pesquisa, e na minha pesquisa, dentro do público-alvo que eu defini que eu gostaria de trabalhar, eu entendi uma coisa muito simplória. Na minha pesquisa, eu entendi o que as pessoas querem. Então, é a primeira pergunta que você tem que fazer para você e para o seu cliente, ou para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para quem seja, você precisa saber dessa resposta. O que você quer? No caso, para o outro, o que ele quer, o que ela quer. Então, o que você quer hoje? Que resultado você quer? Quando você faz essa pergunta, o teu cérebro vai começar a pensar em coisas que você queira realmente. E eu prometo para você, se você decidiu agora alguma coisa que você quer, vai para o futuro. Você nunca quer alguma coisa que é presente, por incrível que pareça. Resultado é longo prazo, resultado é futuro. Tá bom? Então, querer alguma coisa é futuro. Segunda pergunta. O que você precisa hoje? Qual a sua maior necessidade hoje? O que você precisa hoje? Quando você faz essa pergunta, você traz a pessoa para o presente, para o agora. Por isso, uma necessidade. A diferença é que nós sabemos, muitas das vezes, fazer essas perguntas, porém não entendemos o que elas têm a ver, não só com arquétipos, não só com vendas, não só com comportamento, mas é que a gente tem uma ideia de que as pessoas, do que nós temos que vender, o que as pessoas precisam. E está certo. Nós temos que vender o que elas precisam. Porque o que elas precisam é a solução do problema dela. Ela te contrata, ela te chama, o relacionamento, seja ele qual for, para o que ela precisa. Só que tem um problema muito grave aí. Ela não vai se conectar com você pelo que ela precisa. Ela se conecta com você pelo que ela quer. Essa é a sacada. Então, quando você começa um relacionamento, um discurso, venda relacionamento, tá, gente? É igual casamento. Tipo, tem aquela coisa de namorar, tem a coisa de levar para jantar. É igualzinho, tá? É um relacionamento. E as pessoas esquecem disso. E é como eu digo, não há como você simplesmente ser bem-sucedido no trabalho e fracassado na vida pessoal, com a família. E também não adianta você ter uma vida família maravilhosa, pessoal, linda, mas fracassado profissionalmente. Temos que ter essa esse equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, é como se fosse uma margem. Você tá vendo aqui, ó, essa distância, ó. Então vai oscilar até aqui, ó. Bateu aqui, voltou. Bateu aqui, voltou. E fica assim. Porque também não pode sobressair aqui. Não pode sobressair aqui. Por isso que eu ensino tom de voz. A voz, ela não pode sair do nariz nem do queixo. Aqui está o grave e aqui estão os agudos. Aí você fala, o que tem a ver, então, arquétipos, tom de voz? O que tem a ver querer, saber,
né? No caso, no sentido do que a pessoa precisa. Simples. Com isso, você convence qualquer pessoa. Com isso, você persuadia qualquer pessoa, em qualquer âmbito. E aí você adiciona o que a vai trazer daqui a pouco, que são as histórias. Uau! Aí o jogo muda. Portanto, arquétipos, para finalizar essa primeira parte, para que você entenda os arquétipos, nós temos uma estrutura básica. Só lembrar uma coisa. A parte nasal, na primeira caixa de ressonância aqui, que são os agudos, médios aqui, ó, tem a ver com afinidade e tem a ver com a coisa mais de ser empático, amoroso. Por isso que com idosos e crianças, esse é o melhor tom para se falar. Até brinco que quando eu fazia comerciais, Eu lembro da tua voz do Cartoon quando você faz assim. então, tá vendo? É isso. Criança, você vai ter que fazer o quê? Não, a Cartoon Network não quer. Vai ter esse caricato. Então, se eu for falar com idosos, por exemplo, eu gosto desse exemplo. Você nunca vai ouvir um comercial. Atenção, aposentados e pensionistas. Chegou o banco XYZ. Você não vai ouvir isso. O que você vai ouvir? Um homem até 35 anos, ele vai ter uma aparência razoável, não pode ser nem mais magro, nem mais gordo, pode ser negro, pode ser branco, não importa, mas ele vai ter uma aparência mais suave, uma linha que vai usar simplesmente uma camiseta, bem provável que seja azul, tá? Não é à toa. De repente ele chega na tela, caminhando e entra. Atenção você, que é aposentado e pensionista. O Banco XPTO, fez isso para você. Então por quê? Porque tem um outro tom. É esse. Essas são algumas diferenças. Quero passar credibilidade, quero passar know-how, quero passar firmeza. Automaticamente o tom será outro. É por isso que você vai ouvir, por exemplo, James Bond, os grandes galãs. Outra coisa, para homens, mulheres não gostam de voz grave. Olha que loucura, tá? Ela gosta de médio para o agudo, médio grave para o agudo. Por quê? É como se eu ouvir um galã falando o quê? Nossa, eu gostaria de convidar você para jantar. Ela não vai querer, é meio quase Exterminador do Futuro, entendeu? Ou quase Optimus Prime, né? Não vai rolar muito. Então, o que nós vamos ter que fazer aí? Um médio grau. Então, vai vir aqueles galãs. E eu queria dizer que você está linda hoje. É impressionante como... É como se a luz não pudesse sair de você. Então, o tom é mais suave, mais para baixo. Tem as frequências dos graves, tem isso, mas muda, entendeu? Então, por O isso você vai Kaiowá quase ouvir... foi sair pra jantar Já era. contigo agora. Eu já tô aqui querendo atravessar essa tela e encher esse homem de beijo, gente. Para! E aí vem agora a grande sacada. Sabe o que o Kawá acabou de fazer? Mostrar o principal arquétipo dele. O principal arquétipo do Kawá tem a ver com a personalidade dele. Por que isso? Gente, essa é uma coisa incrível. Quando eu entendo quem a pessoa é, eu consigo me relacionar com ela. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui prestes a começar. Então, o Kawá falou um negócio, já fiz uma brincadeira com ele. Por que eu posso fazer brincadeiras com o Kawá? Porque a personalidade dele, o arquétipo principal dele, deixa ele ser assim. Existem 4 grupos de arquétipos, então anote aí. Primeiro grupo de arquétipo, os que lutam pela liberdade. Esses arquétipos querem ser livres, querem que os outros sejam livres. Quem estão nesses grupos? Depois eu explico, aqui vai ser só passagem, tá bom? Porque aí já, assim, continuamos. Quem está no grupo da liberdade? Está lá, o explorador. O explorador é aquele que não pode ficar preso, não pode ficar no cenário. Não, é muito difícil ele receber ordem, não é à toa, tem várias estruturas. É uma pessoa que é movida por desafios. Ela não para. Por exemplo, o Theo tem o arquétipo do explorador. É um cara que, tipo, você não pode aprisioná-lo, dizer que ele não pode fazer mais isso. Normalmente, os exploradores têm muito do empreendedorismo. Tá? É aquela pessoa que é um explorador nato, aquele que aprendeu a andar de bicicleta praticamente sozinho. Não por... Tem os órfãos que aprendem a andar de bicicleta sozinho, só que essa é uma linha muito específica. Então ele gosta de desafios, é uma pessoa que adora garimpar as coisas, descobrir, desbravar coisas, inventar coisas nesse aspecto, mesmo não sendo criativo. É muito louco isso. Depois, dentro da liberdade, nós temos o rebelde. O rebelde já dá para se entender como um todo, né? Ele, na verdade, ele vai desafiar tudo que seja aquilo, muito de uma forma tradicionalista, ao ponto de quase que todo mundo seja robô. Se todo mundo faz o bolo desse jeito, eu vou inventar uma receita diferente. Por quê? Pela rebeldia, já não é pelo explorador dele. É porque ele quer... Só que o rebelde tem que tomar um cuidado, tá, gente? O rebelde é muito mais simples e mais fácil até manipulá-lo, para ter uma ideia. É só chegar e falar assim, você quer saber de uma coisa? Não, você não vai ter a capacidade de assinar esse contrato. Você sabe por quê? Porque você tem medinho de ser
quem você precisa ser. Porque você tem medo, você não vai conseguir, você não vai assinar esse contrato por um motivo muito simplório. O que acontece? Vou lá contando, coloco um monte de coisinhas na cabeça dele. Pelo fato de eu falar que ele não vai assinar o contrato, por causa que ele é isso ou porque é aquilo, dependendo, é claro, de um contexto, lembre-se disso, gente, tem um contexto aí. Ele automaticamente vai fazer o oposto. Então, lembre-se disso. Outro ponto importante do rebelde, que todo mundo classifica, por exemplo, o Coringa como rebelde, né? O Batman como mocinho. Cuidado com isso. O Batman é o herói e o Coringa o rebelde. Só que tem um detalhe. O herói, gente, ele vive no caos. Aí você fala, não, pera, tá errado. Não é. O herói vive no caos. Eu só tô dando um ensejo aqui para daqui a pouco o Cauã falar sobre storytelling, tá bom, gente? Ó, só pra ter uma ideia, então, quando você tem o Coringa, ele só vive na onde? Na ordem. Aí você fala, como assim? Tá invertido, cara. Não tá, não. A pessoa que gera caos, ela precisa estar em ambientes que sejam mais equilibrados, ambientes que sejam controlados, que tenha ordem para ela fazer o caos. O objetivo dela é construir o caos, não viver no caos. Não é à toa que, se pegar o Coringa como grande exemplo, ele sempre está migrando. Viu que está uma baderna, já quebrou tudo, ele vai embora. Reparem nas histórias, ele vai embora. Ele sempre gosta de fazer mais um caos. Aí, bom, eles aparecem um pouquinho, aí de repente, tudo começa a voltar ao normal. O que acontece? Vou lá de novo. Caos de novo, entendeu? O herói, ele já sempre tá no caos. Por quê? Porque é lá que ele consegue se sentir bem. Porque é lá que ele tá ajudando as pessoas o tempo todo. Se um herói ficar em ordem o tempo todo, em pacificação, tudo tranquilo, ele se sente ocioso. Então ele não se sente com valia. Depois desse arquétipo, vou ter que acelerar, gente. Depois, dentro do grupo da liberdade, nós temos o bobo da corte. O bobo da corte é aquele divertido, é o engraçado, é o que quer fazer todo mundo feliz e rir. O bobo da corte, ele está na liberdade. Ele é um cara que se preza pela felicidade, se preza pela liberdade. Isso é muito importante saber. Olha a sacada agora aqui. Quem for vender ideia, falar com alguém que é governante, que está lá no grupo de ordem, não esqueçam, 2 arquétipos que você pode usar. 2. Um é o bobo da corte. No segundo grupo, nós temos o social. O que está no social? Lá no social, nós temos, no caso, o prestativo. Cara, este é o momento, prestem atenção no que eu vou falar. Este é o momento de você ativar o seu prestativo. Você tem todos. Tem os 12 arquétipos entranhados em você. A diferença é que 3 vão gritar mais alto o tempo todo. Portanto, agora é o momento que nem... Pode ver, todo mundo que tentou semana passada, semana retrasada, começou a querer vender, se lascou. No sentido de seguinte, isso de forma pública, de forma escrachada. Compre, olha, agora é o momento, você tem que comprar. Ou quem vendeu a ideia de que agora é o momento, o melhor momento para você vender. Né? Isso não foi bom, porque nós estávamos no momento da negação e saindo ainda, lei do luto, tá? Saindo da negação e indo para quê? Para a raiva. E na raiva ninguém compra nada. Isso é muito importante. E agora nós estamos no momento da prestatividade. Quanto mais prestativo você for, mais chance você tem de atrair o público. Porque agora é momento de atrair as pessoas. Então é momento de você ligar para o cliente, é momento de você ligar para as pessoas que você gosta, para a família. Então, chego lá, ô Theo, como você tá? Conta umas coisas aí. Pergunto, tal, posso ajudar alguma coisa? Dou uma sacada. E assim vai. Esse é o momento. Realmente, para mim, é muito mais fácil. É verdade. É muito mais fácil para mim. Porque eu já sou muito prestativo. Só que as pessoas que não são prestativas, é difícil para elas. Acredite, é difícil. Corroborando totalmente o que você está falando, aqui na Exact a gente normalmente usava muito prova social para fazer a venda e a gente é super agressivo quando a gente liga, o Kaiowá sabe bem disso, e a gente inverteu um pouquinho nesse momento e deu muito certo, né? A Exact está num momento muito bom, né? Na realidade a gente está conseguindo ir muito bem nessa instabilidade que está acontecendo. E uma das coisas que a gente fez foi justamente isso, começar a perguntar mais como é que ele está, começar a rastrear mais o que ele tem postado, por exemplo, e puxar como gancho, né? Então, se ele botou alguma coisa específica, pô, como é que tá tal coisa? E deixa ele desabafar, para depois começar a entrar. E deu muito certo desde o início e é muito nessa linha que você tá falando. Desculpa interromper. Então, que ao contrário, vocês podem falar a hora que vocês quiserem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar o social.
E depois aí passo a bola pro Theo, aí vem o Cauã, e aí depois a gente volta para os outros dois últimos. Show Então de fica um bola. looping, fica aquela, tipo, Se momentos você quiser, se comerciais. você quiser finalizar ele, mas de uma maneira mais superficial e super rápida, Claro, depois a gente beleza. aprofunda também. Então tá, então assim, eu só vou finalizar de forma um pouco mais detalhada só o social, tá? Tá Depois eu bom. só vou pincelar para vocês saberem do que se trata. Então no social, nós temos o prestativo, ele é muito bom para ajudar as pessoas, se importar, gerar empatia. Lá nós temos o órfão, que é chamado do homem comum, da pessoa comum. O que é a pessoa comum, gente? A maioria das pessoas agora estão em órfão. Muita gente entrou em órfão. É normal, diante de guerras, ou pandemias, ou desequilíbrio social e emocional, entrarmos no arquétipo do órfão. O órfão, ainda mais agora com essa quarentena, ele tem uma necessidade gigantesca de pertencer a grupos. Ele tem uma necessidade. Só que quando você destaca o órfão, adivinha o que acontece com ele? Ele meio que cai fora. Então, não, vai lá com o Cauã, com o Theo, que eles já estão mais. Pô, o cara. Mas ele lutou, ele quer o destaque. O órfão quer muito se destacar, ele quer muito protagonismo. Só que quando chega e jogam para ele a bola, ele meio que assusta. Então, muitas das vezes, o órfão tem muito de dar um passinho para trás e deixar o outro ser protagonista e fica indo nesse looping. Isso que é um exemplo que todo mundo está tendo que fazer: ir para a internet, falar em público, fazer uma comunicação mais direta, fazer call, fazer, por exemplo, videoconferências. Isso está mudando o jogo. E para um órfão fazer tudo isso, é legal estar com pessoas, só que naquela situação dele ter que ter protagonismo, ele se torna uma pessoa vulnerável. Tem que cuidar um pouco com isso. E por último, dentro do social, nós temos o amante. O amante, ele tem uma lição muito importante para todos nós. Ele ama uma coisa ou alguém, ele vai até o fim, ele é apaixonado, ele ama aquilo com todas as forças do mundo. É como se você amasse, por exemplo, o seu trabalho, ou você ama seu esposo, sua esposa, seu filho, seu amigo, ou aquele jogo, ou aquela diversão, não importa. Você ama muito alguma coisa. Por exemplo, todo mundo que tem aquele certo vício ou aquele fanatismo tem muito usando naquele exato momento o arquétipo do amante. Lembrando que nós vivemos arquétipos, não existe arquétipo ruim, não existe arquétipo bom. E isso a gente tem que construir para que possamos entender que essa relação do amante, ele pode nos ajudar em diversas coisas, só que ele pode tender, por exemplo, uma pessoa que tem um arquétipo como dos três principais do amante, vai ser muito ciumento, vai ser uma pessoa que tem possessão sobre as coisas. Por exemplo, sabe aquela coisa, eu não gosto que mexa no meu negócio, eu não gosto que mexa nisso, não, meu carro, minha casa, não sei o quê. Quando você tem isso, naquele exato momento você está usando o arquétipo do amante. Naquele exato momento. Essa proteção de cuidar de certas coisinhas, que aparentemente não tem tanto impacto, porque ela tem uma ligação emocional com você. O amante tem muito isso, esse poder de conexão emocional. Agora eu vou passar para os dois últimos grupos, só que eu só vou falar quem estão neles. O grupo da ordem, que luta por ordem. Lá está o governante, lá está o sábio. Gente, tem dois arquétipos só dois arquétipos, tem talento para ser pobre. Sabe o que é talento? Só dois. Prestativo, que eu falei, esse tem talento, porque ele vai fazer tudo pelo outro. Ele esquece dele, tá? Então, chegou, cara, tem como você fazer um negócio, mas olha, que eu cobro 5 mil, 10 mil, 20 mil. Pô, Ricardo, dá uma força aí. Vai de graça. É sério, é impressionante. Claro que você vai trabalhando esse processo. Depois tem o sábio. O sábio tem um problema muito grave. Por quê? Porque o sábio, ele acumula conhecimento. Então ele fala assim, tive uma ideia, e vai acumulando aquele conhecimento, colocando conhecimento, e ele acaba não deixando o aspecto de você entender e falar assim, peraí, agora é hora de executar isso. Ele não consegue, porque ele fala, preciso de mais um pouco de conhecimento, ou preciso de mais um pouco disso. E ele não executa nada, diferente de um outro arquétipo, daqui a pouco a gente vai falar. Então, no ordem tem o governante, o sábio e o inocente, que luta por ordem. O inocente é tão ingênuo. Depois, o último grupo é o ego. Quem está lá no ego? Nós temos lá no ego o criativo, nós temos no ego o herói e temos no ego o mago. Então, fique comigo daqui a pouco, na hora que eu for trocar uma ideia com o Cauã, eu vou mostrar o mago dentro das storytelling e vou falar que esse é o arquétipo que faz você vender qualquer coisa para Olha qualquer aí, ó. pessoa. Vamos ser mago. Eu tô Vamos nessa. tô querendo ser o mago. Cara, é uma aula, né?
Então, assim, ali, ó. Tá lá o bobo da coxa. Escolhe uma carta. Era essa carta que você tinha escolhido? Como você é bom! Sensacional, eu acho que faz muito sentido para a gente tem que conseguir interpretar as pessoas e também nos posicionar enquanto o arquétipo que a gente quer naquele momento, né? Como é que a gente quer fazer aquilo acontecer. Eu acho que dentro disso também, acho que isso é muito comum, esses arquétipos virem também nos enredos, nas histórias que a gente conta, e por isso que eu quis combinar esses dois conhecimentos e vocês dois, porque o Kaiowá, ele tem se especializado cada vez mais nessa linha de contar histórias, de contar enredos, né, Kaiowá? Eu acho que existem diferentes enredos para diferentes tipos de pessoa, né? A gente não pode ter o mesmo enredo e entender que a pessoa vai ser vulnerável ao mesmo tipo de condução se ela está num arquétipo completamente oposto a outro, né? Que é o que o Ricardo estava colocando. Então, assim, eu queria saber de ti, o que hoje o storytelling, contar essa história pode ajudar nas vendas e como é que a gente pode adaptar e como é que você tem usado isso na prática para adaptar para os diferentes tipos de pessoas que você está comunicando e que você precisa ser naquela comunicação naquele momento. Então, é isso que eu queria, que se tu puder fazer essa introdução de usar os 10 minutos agora para isso, para a gente depois tocar ficha, seria muito bom. Tá fácil, gente. Novamente também começar agradecendo, obrigado. Eu tava aqui anotando, enquanto o Ricardo vai falando, eu também vou anotando, gente, porque para mim também é um prazer estar aqui e ver e lidar com o conhecimento desses dois monstros. E toda essa visão de 12 personalidades, ela é fantástica para que você consiga aplicar realmente um tipo de ação para cada uma dessas pessoas. E o pessoal normalmente vai olhar e vai pensar, daí no final vou provocar ele em cima dessa personalidade, desse bloco que ele pertence. Às vezes funciona. Particularmente, eu já utilizei muito para vender em cima do ego. Eu conheço alguns dos maiores nomes do Brasil, e esses caras são os maiores nomes do Brasil, eles se portam como os maiores nomes do Brasil, e eu simplesmente chego no final e uso o ego para que eles continuem sendo os maiores nomes do Brasil. Eles precisam ter minha solução, e eles ficam com isso. Então, isso me ajuda a direcionar o que eu vou fazer como argumento de fechamento para isso, mas a venda, ela vai acontecer durante o todo. Quando a gente olha para características técnicas de uma venda, quando eu vou falar de um produto, poxa, eu vendi Exact 3 anos, então 3 anos eu fiquei falando do produto. O quanto de verdade eu sabia sobre aquele produto, quanto eu já tinha operado ele, mexido nele? Zero, nunca mexi. Eu, como vendedor, nunca entrei, nunca fiz, nunca participei do processo. Por quê? Eu não preciso disso para fazer uma venda. Eu preciso entender qual é o benefício de usar aquilo. O meio que eu utilizei é uma escolha que o cliente sempre vai fazer, você empoderar ele para isso. A gente sempre pensa, vender é guiar o cliente para o sucesso. Quando a gente guia o cliente para o sucesso, quando a gente faz com que ele realmente esteja indo para o sucesso, e você é um dos caminhos possíveis, e você apresentou isso para ele, é fantástico. O Theo falou, poxa, a gente redirecionou, a gente deu uma mudada e a gente está olhando para uma coisa um pouco mais empática, um pouco mais no perfil prestativo. E é fantástico, e nesse momento, como o Ricardo explicou de uma maneira linda, nesse momento é o momento para isso. Tem uma frase que é a frase que eu acho que eu mais tenho usado, é como eu posso ser o seu melhor parceiro nesse momento. E isso... Opa, fica à vontade. Vou até te complementar. É adaptar, né? O nome do evento já diz, não para, adapta. Mano. É adaptar teu discurso, é adaptar o teu arquétipo, é adaptar a história que você está contando, né? Quando eu vi a campanha, eu tive que mandar um WhatsApp pro Theo. Cara, que coisa mais linda isso daí, mano. Isso daí ficou muito bonito, ficou um conceito muito forte, ficou realmente o que a gente precisa nesse momento. Então, faz todo sentido dar um match muito legal. Quando a gente está falando como eu posso ser o melhor prestador de serviço para você, como eu posso ser seu melhor parceiro nesse momento, eu tô sendo o mais prestativo que eu posso. E claro que eu não vou ficar só na prestatividade. Por que eu não vou falar tecnicamente do meu produto? Porque poucas pessoas retêm essa informação. Eu, no storytelling, sempre fui para os caras que melhor contam histórias. Então, se eu pegar uma masterclass de grandes escritores, de grandes contadores, de grandes cineastas, diretores, roteiristas, esses caras, eles na maioria das vezes, eles vão guiar e vão ter alguns pilares que estruturam o tipo de história que eles querem contar. O meu pilar no final é guiar meu cliente para o sucesso através do meu caminho, do meu produto. Eu quero ser esse guia para ele. E aí,
eu uso, na realidade, o pilar de outros caras para fazer isso, eu uso o pilar da Pixar. Eu tenho que contar uma história impactante, memorável e pessoal para fazer isso acontecer. Então tem que ser impactante o suficiente na vida dessa pessoa para que ela saia do status quo e ela queira realmente fazer uma mudança. Se ela não tiver essa vontade, se eu não despertar isso nela com a minha história, não adiantou nada. Memorável para que ninguém, nenhum dos meus concorrentes, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra solução bata tanto na mente dessa pessoa e fique tanto ali sendo lembrada, e ela vai usar o que você falou numa reunião comercial 3, 4, 5 anos depois, e ela ainda vai lembrar de você sendo a referência em cima daquele assunto. Então isso é sempre maravilhoso. E pessoal, se eu não tocar a pessoa, minha chance de vender é praticamente nula. E mesmo no B2B, mesmo no governo, não importa para quem você venda, se você não for pessoal o suficiente, você não mudar também a vida dessa pessoa, minha solução ela muda o mundo. O primeiro mundo que ela muda é o seu. A primeira realidade que ela muda é a sua. Então isso é o direcionamento que eu vou fazer. E aí quando eu olho inúmeras pesquisas que dizem que só 5% das pessoas retêm o conhecimento técnico versus 63% das pessoas que retêm uma história, o que eu quero? Como é que eu vou ser mais impactante? Como é que eu vou ser mais memorável? Eu vou trabalhar justamente a história. E aí quando eu falo na história, eu sempre penso assim, poxa, o que eu vou fazer? A história ela tem que ter um início, um meio e um fim. E se eu olhar para a jornada do herói, se eu olhar para a jornada do vilão, se eu olhar para a jornada neutra, são 3 tipos de história que podem acontecer, e aí recomendo livros como O Herói das Mil Faces, que pode ajudar bastante nessa criação da sua história, de como você vai vender e apresentar a sua história. Eu tenho que pensar nesse início, nesse meio, nesse fim, qual é a transformação que eu vou promover para o meu herói. E o meu herói não sou eu, o meu herói não é a minha empresa, não é meu produto, não é este clique aqui, ele faz essa mágica acontecer. Esse não é o herói da história. O herói da história é a pessoa com quem eu estou falando. Ela que vai passar pela transformação. Meu papel como vendedor é ser o guia. Eu sou o Hagrid, eu sou o Dumbledore, eu sou o Morpheus, eu sou o Obi-Wan Kenobi. É uma merda que a maioria dos guias morre. Eu particularmente não gosto desse final. Não é um final feliz para mim. Mas quando o herói ele tá tão bom, ele não precisa mais daquele mentor. Por isso que eu tenho que sacrificar o papel do mentor. E as empresas, como a Exact, poxa, eu fiz muitos eventos, muitos eventos pela Exact, e uma das coisas mais legais que a gente sempre fez foi protagonizar o nosso herói, que é o nosso cliente. Então a gente sempre colocou lá o case, e tá lá o case exposto para todo mundo ver. Eu não fiz nada daquilo dali, quem fez foi o cliente e tal, e olha como isso foi bom para ele, como isso foi bom para essa realidade, como eu consegui mudar o mundo dessa empresa. E é isso que a gente pensa quando a gente está criando esse protagonismo e trazendo isso para dentro dessa jornada do herói. Então se eu olhar para a jornada do herói ali, eu tô falando da transformação. Poxa, esse cara começou, e aí entra nas regrinhas de contar a história, e são importantes para você que não manja de storytelling, começar seguindo essas regrinhas. É o primeiro momento, 4 grandes pontos: setup, onde eu vou montar e vou mostrar esse mundo, e tem pessoas que adoram o setup, querem ficar lá nesse mundo que você criou, então você mostra como é que é o mundo, aí você faz uma quebra desse mundo, você traz um pouco de extraordinário para esse mundo. E não precisa ser, agora o Harry Potter é mago, não precisa ser disso, pode ser, agora esse cara tinha uma situação X e agora ele tá numa situação Y. Poxa, ele era solteiro e tudo mais, e agora ele de repente vai ter um filho. Ele não é nem casado, ele não tem um relacionamento. Aparece um bebê na porta dele, 3 solteirões, um bebê, acho fantástico. Aí aparece um bebê na porta deles. O que mudou? Que coisa extraordinária. E é isso, e esses ganchos, eles são maravilhosos para que você tenha essa modificação, essa mudança, uma complicação, que é o segundo ponto da tua história. Tá aqui o mundo agora. Qual que é a complicação se o mundo continuar igual? O que você vai ter? O que vai acontecer na sua vida? E muitas vezes a complicação é nada. Nada vai mudar na sua vida. E você está satisfeito com isso? E às vezes o arquétipo e a personalidade da pessoa quer essa mudança. E ela, não, para aí. Eu não posso ficar igual. Se eu tiver igual, eu tô morrendo. Eu quero mudar, eu quero crescer. E aí você usa isso. Então, você faz essa complicação o suficiente para transformar essa vida extraordinária, trazer esse extraordinário pro dia a dia, desenvolve isso para chegar no clímax. Então, setup, complicação, desenvolvimento e clímax. São esses 4 momentos que tem que estar dentro da tua história, no começo, meio e fim, e esses 4 pontos, eles têm que proporcionar uma transformação. Não é você que vai se transformar, você já sabe a solução. Você está aqui para ser o guia da pessoa nisso, nessa jornada. E aí, quando a gente propõe essa transformação, normalmente existe um grande sacrifício, normalmente existe uma morte ali no meio. Se você olhar, os filmes vão cair muito nisso. Harry Potter morre, o Neo morre, todos esses caras, eles acabam tendo o Luke Skywalker não morre, mas perde uma mão,
irmão, e por aí vai. Esses caras todos eles vão passar por uma grande perda para que eles agora finalmente estejam prontos para renascer como o herói dessa história, para renascer como a pessoa que vai ser o grande agente do universo, aí vai mudar o planeta inteiro, vai mudar a ordem das coisas e vai realmente trazer esse benefício para todos, não só para mim, mas para minha família, para o círculo interno, para o círculo mediano e para o círculo externo. Então, quanto mais eu começar a guiar meu cliente para isso, mais fácil vai ser. E aí, quando eu começo a entrar na jornada do herói, e vocês se lerem o livro do Herói dos Mil Faces, vocês vão ver que é gigantesco. Quando fala, a jornada do herói em 12 passos, eu tô com uma cola aqui, gente, porque eu realmente estudo pra caralho, mas lembrar de todos é porque assim, ó, cada um dos atos, são 3 atos, cada um dos atos tem pelo menos 8 momentos. E aí, facilmente, fácil de fazer. Cara, é um trabalho do cão. E aí você vai começar nesse papel, você começa, porra, isso ficou difícil pra caceta. E aí eu recomendo um outro livro, de um cara chamado Donald Miller, é Story Brand. Ele fala de um jeito mais simples, ele já mastigou isso para você. Se você tem que montar, saiu daqui agora e você tem que montar o seu storytelling, gostou disso, gostou do que eu e o Ricardo trouxemos, do que o Theo complementou, porra, como é que eu monto isso daí? Vai pro Story Brand do Donald Miller. Ele tem uma síntese muito boa. Ele fala que é um personagem, então você vai criar esse personagem. Quem é a pessoa que você está falando? Se você está falando com um analista, crie o personagem analista. Se você está falando com um gestor, crie o personagem gestor. Se você está falando com um diretor, crie o personagem diretor. No que eu estudei, basicamente esses 3 caras já resolvem o meu processo de venda. Claro que cada um dentro dos arquétipos e claro que cada um vou ter que usar conforme o momento de vida que eles estão. Mas nesses 3 pontos, esses são meus personagens na maioria das vezes com quem eu falo, na minha realidade de empresa, para quem eu vendo meu produto. Legal. Desses 3 caras, eu tenho um personagem. Qual é o problema disso? E esse problema, eu vou implicar nesse problema. Eu não estou falando só, você não consegue organizar as coisas. Não, eu vou implicar. O que isso acontece amanhã? O que isso vai acontecer daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano? Com isso, eu realmente tenho esse problema. Agora tá fácil. Agora tá na hora de eu te mostrar como eu posso te ajudar nisso. E aí eu vou te mostrar e vou te entregar um plano. O que é esse plano? Esse plano, ele vai me ajudar a compilar os meios e o caminho, o mapa, o processo, os cliques, o que é o teu plano, o produto, o carro, qual que é o plano que você vai entregar para ele, para que ele não morra lá na frente do jeito errado, para que ele possa realmente se transformar. Então, eu tenho o personagem, eu tenho o problema com as implicações desse problema. Então, se você pratica spin selling, por exemplo, você no começo do personagem, você garante que você conhece esse personagem o suficiente para que o problema seja implicado real. Então, você vai chegar no I nesse momento, você vai implicar. E dessa implicação, você vai dizer, olha só, cara, eu sou especialista nisso, e aí você vai usar prova social como gatilho mental, você vai usar autoridade como gatilho mental, e você vai trazer essa pessoa para perto de você, entregando, olha, cara, esse aqui é o caminho. E aí você pode, sendo prestativo no arquétipo prestativo, eu vou te entregar um novo conhecimento, eu vou te entregar uma vantagem financeira, eu vou te entregar coisas que você vai ver, porra, cara, essa pessoa realmente está preocupada com a minha realidade. E esse é o momento de ser o arquétipo prestativo, é o momento de você entregar o plano para a pessoa. Cara, eu poderia estar cobrando já pelo que eu estou te falando, mas não, eu quero que você realmente tenha o benefício total, não quero que você tenha só essa migalha aqui. Isso aqui é o começo da história, vem comigo. E aí você entregou o plano, vai fazer essa call to action, essa ação, essa chamada para a aventura dele, vai dizer, bicho, e aí, vamos botar esse plano em prática, ou você quer ficar igual, ou você quer baixar, ou você quer subir, ou como você vai resolver? Me conta como é que você vai resolver isso. E nessa hora de chamar a pessoa para isso, usa gatilhos mentais, como, por exemplo, compromisso e coerência. 0 a 10, qual é a tua necessidade de resolver isso? É 10? Porra, bicho, então tá aqui, vamos lá. Vamos, porque você disse, não fui eu que botei na sua... Você que escolheu o 10, não fui eu que coloquei. Então, se depois de um tempo, poxa, você leva lá 3 semanas, um ciclo de venda mais longo, 1 mês, 2, 5, você sempre volta para esse compromisso e coerência. Olha, você que falou que era essa data, você que falou que era esse momento. E aí, quando eu entrego e chamo essa ação, essa pessoa agora, com o meu produto, ela compra de mim, ela compra de mim, e com o meu plano, ela evita uma falha. Ela evita um fracasso, ela evita de cair no buraco, ela evita de cair na armadilha, ela evita de ficar parado e o concorrente dele vir e ser uma ameaça invisível que ele nem via. E na minha conversa, eu óbvio que vou trazer essa ameaça também. Nesse momento, eu estou trazendo ela para a grande entrega da expectativa que a gente criou lá no começo. O sucesso. Então, o sucesso é o 7º ponto aí dessas 8 etapas do Donald Miller, do Story Brand. Então, quem quiser sair daqui e aplicar isso e não tiver conseguido pegar tudo que a gente falou, porque é conteúdo pra caceta mesmo,
dá uma olhada no livro, dá uma olhada nos arquétipos, para que possa realmente sair daqui e aplicar isso. Não adianta você participar de um evento maravilhoso como o que o Theo está montando, se você não tiver ação de mudança, se você não for realmente botar a mão na massa. E particularmente, storytelling é um conteúdo que me ajuda a vender faz muitos anos e vai continuar me ajudando, porque as pessoas se importam muito mais com isso. E se você faz direitinho, não tem erro. E eu acho que eu vou pegar duas coisinhas que eu acho sensacional, assim, eu vou pegar duas coisinhas, uma de cada um. O Ricardo, ele falou muito sobre você entender o que as pessoas querem, né? Então, assim, isso eu acho fundamental. Eu concordo plenamente. Para mim, isso é Customer Centric Selling, né? Colocar o cliente no centro do processo. Cara, o que tu quer? E essencialmente, eu tô procurando o que tu precisa. Mas eu preciso descobrir o que tu quer para me conectar contigo, né? Eu acho que o Caio A falou de uma segunda coisa que é dar protagonismo para o cliente. Ele é o herói. E aí, o que a gente sempre tentou fazer aqui na Exact, acho que a primeira construção do nosso primeiro storytelling, o Caio A, inclusive, participou, é entender que existem caras que vão precisar que ele se veja em ti e tu seja o herói da historinha e ele esteja sendo conduzido contigo, e existe o cara que ele vai precisar ser o herói mesmo, tu não tem que entrar nessa... E eu acho que essa adaptação, né, Ricardo, eu acho que tem muito a ver com aquilo que você estava falando antes, né? Então, assim, são as diferentes personalidades mesmo, né? Exato. Eu vou falar uma coisa, cara, muito legal o que ela falou. Gente, assim, ó, na boa, tô sendo muito sincero. Você que tá assistindo, você tá tendo a oportunidade de ouvir coisas que não vai ser dita de uma forma tão, no mesmo lugar, de forma tão resumida. Vou complementar com uma frase que eu escrevi, tá? Tá lá, tá inclusive no meu Instagram. Recentemente escrevi. As pessoas podem até esquecer suas palavras, mas não esquecerão o que você as fez sentir. Quando o Cauã está falando de contar histórias, é exatamente isso. Quando o Theo trouxe sobre o protagonismo, o cliente ser o protagonista, quando está trazendo toda essa relação de você entender como se relacionar com as pessoas, essa é a parte, saber o que ela quer, o que ela precisa e tudo mais. Separei 3 coisas para falar, mas não do que eu ia dizer, mas falar do que o Cauã falou, porque é muito importante. Durante muito tempo, eu sou muito amigo do Johnny Galvão, que é sócio do Robert McKee. Então, tive a oportunidade de ser um cara de perto com o Robert McKee, que traz uma linha de storytelling muito bacana. Você trouxe, por exemplo, o Miller, que também resume muito. O Miller também, todos eles, gente, trouxeram arquétipos, tá? Todos eles têm que estudar arquétipos, porque é assim que se conta a história. Lembrando que o Carl foi muito feliz, trouxe uma coisa muito legal, que é você entender que também existe um momento, e o Theo complementou agora muito bem, que é o seguinte: a gente tem que entender que nós, muitas das vezes, vamos ter que ser o avatar que a gente chama transformado, né? Então, você, a persona transformada. Que nem eu, por exemplo. Ah, mas eu tenho medo de falar em público. Ah, eu tenho dificuldade disso, eu sou tímido. Aí eu venho e conto. Deixa eu te contar. Eu sou tímido, sou introspectivo, sou introvertido e tenho fobia social. Eu me lembro de quando eu subi pela primeira vez no palco, foi num caminhão, numa praça, e para apresentar uma dupla sertaneja, eu subo, e essa história é real, eu subo, tô lá na frente, fala, Ricardo, fala. E eu travo. Eu entrei em pânico. E naquele momento eu urinei nas calças na frente de todo mundo. Qual que é o grande detalhe? Quando você ouve eu contando essa história, que é real, automaticamente aquele medo que você tinha, aquele receio, aquela timidez e tudo mais, faz você falar: opa, peraí, mas esse cara hoje palestra para 50 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Esse cara hoje treina muita gente. Eu tinha medo, outro medo, vender. Gente, o bendito medo que eu tinha de vender. E eu garanto, a maioria das pessoas tem esse medo, sim. Medo de vender. Eu cheguei a uma conclusão que a porcentagem... Primeiro, as pessoas não têm medo de falar em público, tá, gente? As pessoas têm medo da rejeição. Tem medo de errar. Não tem medo de falar em público. Você não falar com ninguém, entendeu? A porcentagem de alguém que tem medo de falar em público entra na minha linha de fobia social. Mas mesmo assim eu tô falando com pessoas. Então olha que loucura. O grande detalhe é... Eu quero trazer 3 coisas. Bacana. Que é um resumo de tudo que o Cauã falou, porém é um estudo muito importante meu. CFM. Quando você for criar a história, eu percebi que essa é a melhor maneira. Discuti isso com o Robert McKee, porque era uma coisa muito legal que eu tinha de ideia, porque existem os atos, gente. Então, ato 1, ato 2, ato 3. E eu comecei a perceber que falei, cara, qual que é a melhor forma? Porque eu tinha que explicar para alguém de um jeito muito simplório. Tudo que eu faço, e é uma sacada para quando você for vender uma ideia, serviço, principalmente quem trabalha com coisas complexas, ou até mesmo que não são tangíveis.
O meu trabalho não é tangível. Ele tem um outro comportamento, né? Eu faço uma máquina, te mostra, aqui está a xícara, sei lá, alguma coisa parecida. Não consigo. CFM, começo, pegue sua história. Qual é o começo da sua história e qual é o final? Vai direto para o começo e para o final. Então, eu começo assim e termino assim. Se o seu cérebro souber qual é o seu começo e qual é o seu final, o seu meio é o contexto, é a ponte que liga um no outro. Então você sabe, seu cérebro agora sabe. Porque senão você vai começar a contar uma história, você vai se perder, aí você vai enrolando porque você não sabe o final e você não sabe o final daquilo e vai. Então, qual é o seu começo e qual é o final? Toda conversa que você fazer, qual é o meu começo, qual é o meu final? Vou falar com a minha esposa sobre isso. Qual é o começo da minha conversa, qual é o meu final? Só para ir treinando. E o meio é o contexto, como eu falei. Outra coisa, são duas opções. Por incrível que pareça, isso eu faço com a minha filha desde 2 anos de idade. Eu sempre dou 2 opções para ela. Claro, depende muito do segmento. Mas muitas das vezes a gente fala o seguinte: imagina que eu chego, não quero que, um exemplo, não quero que a minha filha não tome refrigerante. Aí eu falo, filha, o que você quer tomar? E ela fala, refrigerante. Sabe qual é a chance de eu ativar o arquétipo do rebelde nela? Gigantesca. Porque eu vou falar, não, refrigerante não. Então por que você me perguntou o que eu quero? E agora você está falando que eu não posso isso? Você está de sacanagem? E a gente faz muito isso com o cliente. Faz isso muito com as pessoas à nossa volta. Tem que tomar cuidado. Então, dê 2 opções que você resolva problema. Não dê opções que você não pode resolver problema. Claro que você vai ter conversado com a pessoa. Então, você descobriu o que ela quer e analisa, ela quer isso e precisa disso. Sempre gosto de entregar o que ela quer primeiro até ela ter o que ela precisa. Então, 2 opções. Ó, tenho 2 opções para você. Por exemplo, filha, tenho 2 opções. Você quer tomar... Por exemplo, nem falo 2 opções. Filha, você quer tomar água ou quer tomar um suco natural? Entendeu? Vamos supor que ela fala, mas eu não queria nem suco nem água. Filha, você quer água ou quer suco natural? Esses são os detalhes muito simplórios que minha filha tudo hoje sabe decidir. Outra coisa é o protagonista. Gente, eu cheguei numa conclusão, na hora que o Kawa falou, na hora que o Theo falou de novo, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar sobre o protagonista. Que é uma coisa muito interessante. Gente, eu não quero tomar esse tempo todo, eu sei, já temos pouco tempo, porém isso é muito, muito importante. Desculpe se eu estou tomando o tempo do Theo ou do Kawa, mas é com o maior carinho do mundo que eu vou falar isso. Durante muito tempo, eu fiquei me perguntando, eu sou um cinéfilo, né? E eu falei, como é construída uma história? Por que ela existe? E aí cheguei à conclusão. Primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o protagonista. Aí você fala, como assim quem é o protagonista? Simples. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui. Olha que louco isso. Gente, como é uma coisa que não está escrito em livros, tá? É uma coisa do Ricardo, do loucão aqui, que tem umas ideias muito doidas. Então, eu vou fazer isso em tempo real com 2 caras que eu considero que manja muito, tá bem? Que é o Theo e o Kaá. E você faz aí também, tá? Você também, tá me ouvindo. Seguinte, quem é o protagonista do filme Titanic? Chutem para mim. Vai lá, manda a brasa. O navio. O navio, boa, que mais? Eu não vou entrar porque você já fez comigo. Ele nunca viu o Titanic, gente. Ele não vai entrar porque ele começa a chorar. Seria desleal, né? Não, pior que eu já fiz com ele. Assim, ó, Titanic, não é o Titanic. Não é, já vou direto por causa do tempo. Não é o Titanic, não é o Rose Dawson, não é o Jack, não é nada. Gente, olha, é muito simplório o negócio. Mas quando você pergunta qual é... Quer ver? Vamos lá, Theo. Qual é o protagonista do Titanic, Theo? O anel da... Anel não. Colar. Não tem anel. Não tem anel. Deve ter. Que filme que você viu, Theo? Ele tá falando do Senhor dos Anéis porque você falou já... Eu ia dizer, porra. Claro. Então, Gandalf. Ó, qual é o detalhe disso? Se a gente prestar atenção, o protagonista é o bendito colar. Por quê? Eles estão no fundo do oceano procurando o quê? O colar, não o navio. Eles estão nos destroços do navio procurando o colar. Aí qual é o final? O final é a Rose com 100 anos jogando o colar no fundo do oceano. Qual que é o grande detalhe desse processo? Por que o colar é tão importante? Porque se não fosse o colar no começo do filme eles procurando, a Rose não viria e contaria a história que nós sabemos sobre o filme. Se você pegar o filme, tem 3 horas e 4 minutos, gente. Se você colocar no meio, você sabe o que você vai encontrar? Ela nua e o Jack pintando ela, desenhando ela apenas com o colar.
Um quarto atrás do meio, você pega um quarto praticamente para trás, sabe o que você vai ver? Ela ganhando o colar do noivo. Um quarto para frente, você vai ver o Jack sendo preso por causa do roubo do colar. Toda a trama, aquela loucura onde o Jack tá preso, o casal gêmeo, tudo é baseado em cima do colar. Divertidamente, um filme muito bacana também. Ó, você não gosta de animação, tudo bem, mas assista. E se você tiver filhos, é a melhor coisa que tem. Porque ali mostra a psicologia de uma forma muito clara, muito simplória. No Divertidamente, quem é o protagonista? A alegria. Aí você fala, por quê? Primeiro, porque ela é a primeira que nasce. Segundo, se você percebe, no final, ela chama a tristeza para colocar a mão e transformar um novo tipo de sonho. O meio, o que que é? É quando, de repente, chega o imaginário e fala assim peraí, alegria? O que você está fazendo aqui embaixo? Peraí, e quem está lá no comando, então? Todo o tempo, quem coordena toda a trama é a alegria. A menina, que seria a protagonista do filme, ela aparece apenas 16,7%. Esses são os jogos. Então, um exemplo que eu quero dar é o seguinte: no seu produto e no seu serviço, quem é o protagonista? Nesse Muito bom. aspecto. Claro que o Kawá falou, o que ela falou, o protagonista é sim, nesse sentido, o cliente. Estamos focados nele. Mas isso aqui é uma história que está por trás desse jogo. É uma coisa mais elaborada, é um negócio mais. Eu acredito que isso seria uma cereja no bolo, literalmente. Então, entender quem é o protagonista da sua história faz você ajudar você a contar alguma coisa. Por exemplo, qual é o protagonista da nossa história, dessa aula que o Kawá, o Theo e eu estamos aqui? Simples. Não pare, adapte. Tá? Quem é o protagonista? O protagonista é a crise, ou é o coronavírus. É esse momento que estamos vivendo. É ele quem está no cerne da situação. Foi ele que fez essa live, ou fez esse conteúdo acontecer. É sobre ele que estamos adaptando. Estamos nos adaptando. Por quê? Por conta desse momento que estamos vivendo, de forma global. Viu? Você sempre tem que entender quem é o protagonista da sua história, porque senão eu tenho só 3 regrinhas básicas para você escrever um roteiro de uma forma. Porque, assim, ó, é só um jeito diferente de colocar, porque o Kawá já falou. Já falou. Eu estou só complementando, que é o seguinte: o objetivo, qual é o objetivo dessa história? Para que ela existe? Não, para quê? E depois, qual é a lição? Se você souber fazer isso, o jogo muda. Ó, é o seguinte, gente. Faça o que ele falou, tem um livro muito bom. Lembrando, nos outros lá, na ordem, tem um governante, tem depois também o inocente e tem, no caso, o sábio. Você precisa sempre se tornar governante, mas sem ser autoritário. Você tem que ter autoridade, não ser autoritário. Pulando agora para o ego, eu falei do mago para finalizar. Quando o Theo e o Kawá trazem esse conteúdo para a gente, e eu aqui trazendo também, a gente estamos hoje, agora com você, no arquétipo de 2 estruturas. Nós estamos fazendo um ajuste. Eu estou prestativo, mas ao mesmo tempo estou mago, porque a todo tempo estou trazendo uma solução. Então, o arquétipo que eu convido você a usar é o arquétipo de fazer mágica. A gente compra isso. E lembre-se do meu método, que é o seguinte: PPE, percepção, pertencimento e empoderamento. Coloque uma coisa na mente substitua o que está na mente da pessoa, gere um pertencimento e gere um empoderamento, como ela gera o resultado. Tem uma parada, Ricardão, que tu falou que é genial do Titanic, e realmente, quem coloca as coisas em moção, porra, total, o colar faz total sentido, mas você vai ver um filme chamado Titanic, e você sabe a história do Titanic, todo mundo conhece a história do Titanic. A inevitabilidade daquilo ali, como você falou, você sabe como é que começa e sabe como termina, mas o divertido tá em como que vai ser esse meio, o que vai acontecer no meio. Então, total sentido e fecha com o CFM que tu trouxe. Genial, assim, todo o processo para que isso aconteça é muito bom. Muito perfeito. Legal. Cara, eu cantei a bola no início, quando a gente começou, que ia ser difícil ficar em 1 hora, né? Depois a gente vai ter que fazer mais, cara, porque é sensacional. Assim, eu tô anotando um monte de coisa aqui, tô aprendendo sempre que eu converso com vocês dois, e eu queria fazer uma segunda conexão para a gente finalizar. Primeiro, eu queria dizer que o Ricardo tem um método chamado Influence Prime, que eu gosto, ele trouxe aqui um pouco de... E eu acho que a gente pode... conhecer mais a fundo depois, trocar mais ideia para o pessoal, depois aprofundar. Opa, com certeza. Porque é difícil em 1 hora com tanto conteúdo legal, mas eu queria finalizar no Kaiowá,
perguntando uma coisa, assim, para a gente contar o storytelling bem contado, para a gente conseguir, e o Ricardo falou uma coisa que eu achei genial, que é você dar essas opções, né? Dentro das opções, você sempre está dentro das opções, de alguma maneira, e são só caminhos que ele vai indo, e você vai conseguindo com que feche o enredo que você quer, né? Só que isso só é possível se eu conhecer muito bem, né? A arte da guerra já diz, né? Então, assim, para eu ganhar a guerra, eu tenho que me conhecer muito bem meu inimigo. Então, assim, dentro desse universo, para você contar a história, Kaiowá, como é que você faz para... primeiro, se quer conhecer alguém, o método é simples, né? O Yakov já fala muito disso da Winning by Design. Só fazer pergunta, né? Pergunta para ele que você vai conhecer. Então, assim, você fez a pergunta, você mapeou, você teve uma boa pré-venda, aquilo aconteceu. Como é que você faz para pegar tudo isso e entender agora, cara, como é que eu vou fazer essa história acontecer? Qual vai ser meu início? Qual vai ser meu final? Qual vai ser meu contexto? Como é que eu vou colocar? Vai ser o personagem principal? Vai ser ele? Como é que você faz essa adaptação para ele hoje? Você ensina seus clientes a fazer isso? Como é que funciona? Eu adoro justamente montar. Essa preparação para mim ela é muito legal. Assim, acho que eu gosto do rolê Ana Maria. Você só chega e bota os ingredientes juntos, sabe? Alguém foi lá e fez todo o negócio para você antes. E você, agora eu vou botar o alho picado. Pô, picar alho é um saco. Desculpa, rolê. Manda ver. Nossa, eu não conseguiria nem sequer imaginar, pensar nisso. Você é um gênio, cara. Rolê Ana Maria. Como é que é o nome do evento? Rolê... Como é que é o nome do que o Ricardo ficou de cara do novo evento que você está criando? Meu Deus. Não, do seu produto lá, do seu projeto, do que você tá O pitch que pariu. Sim, o pitch que pariu, velho. O pitch que pariu. Imagina para eu conseguir aprovar isso com o meu marketing. Foi divertido ali. Eu disse, galera, PQP é uma sigla maravilhosa. Imagina chegar, gente, seguinte, olha, hoje eu vou participar de um evento muito, muito bom, muito sério. É o pitch que pariu. As pessoas vão falar assim, Ricardo, mas assim, ó, combina com você. Aí outra coisa, olha que legal. Gente, ele pode fazer, nossa, que sacada. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer um produto, um serviço chamado pitch que pariu. Porque tá na essência, tá no core, na identidade e autenticidade do Kaiowá. Exato. Isso é foi isso legal. Que a gente olhou. Foi isso que a gente olhou. Imagina, a gente tem isso no nosso YouTube, né? Então, porra, os conteúdos são todos nessa linha. Então não faz sentido. Vou criar uma dicotomia. Eu hoje faço o papel de chato. A gente tá bem no finalzinho. Opa, vamos lá. Então bora. Como é que eu faço para montar e estruturar tudo isso? Primeiro que eu gosto de deixar tudo arrumado, então eu pego o caderninho, esse cara que vai me ajudar a estruturar esse papel, eu vou pegar todos os dados que eu consigo coletar da empresa do cara, do site do cara, vou anotar os erros eles são extremamente importantes para que essa pessoa perceba que ela está falando com alguém preocupado, então se você só está preocupado de verdade, se você pode apontar os erros de alguém. Apontei os erros, defini quem é essa pessoa, agora eu vou definir que história eu vou contar. Então eu olho o cargo dessa pessoa e estabeleço. É um cargo de início de jornada dentro de uma empresa, de meio ou de final disso. Legal, cada um deles vai ter uma trilha diferente. Esse cara que recém começou, ele é um analista que está na empresa há 4 meses. Como é que eu converso com ele? Então eu vou saber quais são as dores, quais são os receios e quais são os almejos que essa pessoa tem, o que ela quer, onde ela quer chegar. E a minha história vai ser pautada nisso. E aí, quando é o cara do meio, a mesma coisa, quando é o cara do final, o diretor, o dono, o fundador, eu tenho que saber quem ele é. E aí eu vou fazer as perguntas justamente para dar o tom dessa história. E aí eu vou entender o que ele está buscando, como é que ele está. Só que, como o Ricardo excepcionalmente colocou, a gente flutua entre esses 12 arquétipos. Então tem momentos onde você vai guiar ele para ser aquele arquétipo. Você não pode esperar que ele seja aquele arquétipo sempre, mas se você realmente tornou as condições favoráveis para aquilo acontecer, fica mais fácil. Então, no meu caso, sempre que eu vou contar uma história, eu tenho alguns guias ali. Eu uso um nome, uma data, um local e uma sensação. Isso estabelece e tranca esse avatar, essa pessoa naquele lugar, naquele momento ela viaja comigo. E eu não estou mais vendendo um produto ali, eu só estou contando uma história de alguém que passou por aquilo dali e os resultados que aquilo ali podem acontecer e acometer a vida e a empresa e tudo mais. Com isso, eu não quero também ser o dono da razão, porque eu sou um guia, eu não sou o personagem principal. E se eu começo a fazer isso, eu viro meio que um protagonista. Eu não gosto de ser o protagonista aqui, porque eu não vou conseguir vender com isso. Eu quero ser o mago. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser um pouquinho vulnerável. Eu vou mostrar que eu também errei, eu vou mostrar que o meu passado também foi conturbado, eu vou aplicar a vulnerabilidade. E uma pessoa que eu acho genial fazendo isso, Ellen DeGeneres. Se você já assistiu Ellen, o talk show dela, ela é a apresentadora mais vulnerável que tem. E ela é fabulosa por isso. É inacreditável o quanto ela consegue se jogar para baixo
para que isso aconteça. Mas porque ela Uso usa o mago números. depois. Então, eu uso números, uso comparações, uso gráficos, uso termos comuns ao mercado dessa pessoa. Eu não posso também sair do clichê, eu não posso fazer uma coisa muito louca, eu tenho que continuar dentro do que a pessoa conhece. Se eu for pro longe, essa pessoa vai, caraca, não deu. Então, essas pequenas dicas, esse pequeno setupzinho que eu consigo colocar dentro de um papel, dentro de uma linha de raciocínio, vai me ajudar e vai me favorecer a fechar essa venda no final. Gente, sensacional. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Assim, realmente, eu fico maravilhado quando tem conversa assim. Acho que com certeza, agregou muito. A mensagem principal é a gente tentar, nesse momento, entender o nosso cliente, antes de tudo. Vai diminuir o número de volume de entradas, talvez? Vai. Isso só faz com que a gente tenha que tratar melhor cada um desses clientes, entender mais profundamente cada um deles, contar histórias específicas para eles, nos adaptarmos enquanto arquétipo, entender ele enquanto arquétipo, saber o que a gente está usando, e eu acho que por isso que é tão fundamental essa conversa que a gente teve. Então, para esse momento, é não parar, é adaptar. Então, obrigado, não parem, adaptem. Obrigado, Kaiowá, obrigado, Ricardo, sensacional, eu quero conversar mais com vocês depois, e obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal, espero que estejam gostando do evento, e vamos com tudo, tá só no começo. Não pare, adapte. Essa voz, pega essa voz falando isso. Olá, eu sou o ExactSpotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office,
as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.